Olá, pessoal da internet, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Farming Simulator 19 e você está no canal Games Ivo Silva, o canal de simulação. Certo, pessoal? Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos e vamos ao vídeo. Bom, pessoal, estamos aqui no mapa inscritos, mapa dos inscritos em Farming Simulator 19. Conhecido também como Mapa da Roça. Ele é retratado no centro-oeste do Brasil. Estamos aqui na fazenda. Ainda não temos nenhum trator, nada. Vamos... Deixa-me ver aqui. Uma coisinha aqui. Rodo desligado. Tá tudo desligado. Certo, pessoal? Então vamos lá. Hoje aqui no mapa do Farm Simulator 19, vamos plantar uvas. Pessoal. Plantação de uvas. Visto que já estamos mexendo no terreno para mais tarde plantarmos uvas. Já foi arado a terra, colocado o calcário e agora estamos misturando o calcário na terra, pessoal. Olha só que interessante, hein? Vamos entrar no trator. O trator é um Fendit 1038 e vamos continuar a misturar calcário na terra. Certo? Vamos dar uma resinha aqui. Olha que legal, hein, pessoal? Vai misturando o calcário na terra. O calcário serve para fazer a correção do pH da terra, para mais tarde as plantas fazerem absorção, uma boa absorção do NPK, que é o adubo químico, pessoal. O NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. São os 3 ingredientes principais do NPK. Certo? Então aí estamos revolvendo a terra para absorção do calcário na terra, ficar misturado. Vamos falar um pouco sobre a plantação da uva na vida real, certo? A plantação da uva na vida real, pessoal, é o seguinte: elas são plantadas em mudas, estaquinhas, são as estaquinhas da planta mãe, que é colocado no chão e enxertado. Ou então já se coloca diretamente as estaquinhas enxertadas no chão, né, pessoal? Tem a planta cavalo. A planta cavalo
É a primeira planta que entra na plantação. Depois se pega um pedaço do galho da planta mãe que já esteja produzindo e é enxertado na planta cavalo, porque a planta cavalo já fica enraizada na terra, e a estaquinha enxertada que vai produzir a uva. Eu não tenho certeza não, mas a planta cavalo não produz uva. Se ela produz, ela é muito pouco que ela produz. Agora a estaquinha da planta mãe, quando é enxertada na planta cavalo, já começa a produzir desde o chão, desde a parte do chão até o estacamento dela, que é a parreira da uva, né, que é formada. No chão colocamos o pH, colocamos o adubo sólido na raiz da uva, da plantação da uva. Eu me lembro que lá no sítio era feito uns buracos com enxadão, uns buracos quadrados a cada 2 pés de uva era feito um buraco bem fundo para poder jogar o NPK, porque se jogar perto da raiz em cima da terra é perigoso o NPK ele queimar a raiz da planta, então a planta pode até morrer por causa disso. Então se faz um buraco meio fundo para fugir um pouco do enraizamento da planta, e deixa ele lá, tampa o buraco depois, enche o buraco de terra. Conforme vem a chuva, a raiz da planta vai crescer, o NPK vai incorporar a terra e a planta já começa a absorver. Certo, pessoal? Tanto é que quando colocamos na horta o NPK, não se pode plantar direto, né? Colocar o NPK e já plantar em cima. Temos que revolver a terra e deixar pelo menos uma semana, mais ou menos uma semana, para ele incorporar a terra, para depois plantarmos. Certo, pessoal? E tem também a forração da uva. Na forração podemos usar as lascas de madeira, que é a serragem, o bagaço da cana e o capim seco. Certo? Essa forragem vai garantir que a umidade da chuva não vai embora tão rápido, porque a uva não pode ficar muito sem água, pessoal, porque senão não grana o grão não fica granado o grão da uva, né? Fica faltando água. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte do grão da uva é de água. Ela precisa de muita água para a granação, certo? Então ela vai puxando essa umidade que vai para dentro do grão da uva, ela puxa do solo. Então por isso que temos que fazer a forragem, é justamente para garantir a umidade do solo, pessoal. Então aqui em Farm Simulator 19 nós vamos plantar uva. Teremos que ficar de olho nas ervas daninhas. Precisaremos comprar um trator com implemento de corte de capim, para não crescer muito. Ou então podemos arar a terra no meio entre os carreadores,
para não dar muita erva daninha, né, pessoal? Eu até comprei um pulverizador. Deixa eu me ver onde que ele tá. Peguei o pulverizador do Mod Hub. Proteção de cultivar, é isso aqui. Pra ver se a gente coloca herbicida, né, nesses matos que crescerem, né? Não, não tá aqui não, pessoal. Eu ainda tenho que procurar. Será que tá em vários? Deixa eu ver aqui. É um pulverizador costal, pessoal. Será que é isso aqui? Komatsu? Máquina serve para derrubar... Não, isso aqui é para derrubar árvores. Não é essa aqui não. Eu acho que ele não vai estar aqui dentro do jogo porque eu não ativei ainda. Vamos esperar, né, pessoal? Vamos... depois eu vejo isso daí e mostro pra vocês. Não se preocupa não, pessoal. Vai ter mais vídeos aí da plantação da uva. Não se preocupe. Fiquem aí no canal, se inscrevam no canal. Ative o sino para não perderem os próximos vídeos, que vai ser muito legal, pessoal. É a cultura da uva. Aqui no Farm Simulator 19. Certo, pessoal? Como eu estava dizendo, nós estávamos falando sobre a pulverização das ervas daninhas. Eu acredito que vamos ter que pulverizar com defensivos, passar o arado ou então passar a grade para ervas daninhas. Essas três coisas, pessoal, porque as ervas daninhas, que é o famoso mato, elas competem com a plantação da uva. Ela é uma planta invasora que vai roubando tudo os nutrientes do solo. E quando tem competição de ervas daninhas com a plantação que a gente está fazendo, se eu não me engano, acho que 50 a 70% dos nutrientes é roubado do solo. Então as plantas que deveriam se desenvolver mais rápidas e mais vistosas, o mato rouba os nutrientes, né, pessoal? Então a plantação que a gente faz, ela não se desenvolve como deveria. Tem alguma coisa a ver com a carga da produção, né, pessoal? A carga da produção, ela não rende 100%. Então precisamos remover o mato que cresce no meio dos carreadores. É claro que na vida real, pessoal, o carreador de uva tem um carreador sim ou não, sim ou não. Um limpo e outro forrado. Um limpo e outro forrado. É sempre sim e não. Nunca se pode forrar toda a plantação de uva por dois motivos, né, pessoal? Pelo primeiro motivo, que não dá pra você andar direito ali, né? Se for todo forrado. Principalmente se for do capim. Então deixamos um carreador sem forrar, que é pra poder fazer a manutenção da uva, né, pessoal? Cortar os galhos, podar, amarrar os brotos. Então por isso que fica um carreador sem forragem. Um sim e um não. Um sim e um não. Outro motivo seria na colheita da uva ser mais fácil de colher, né, pessoal? Para poder entrar com o caixa de uva, com cesta de uva, entrar para poder colher, senão se tiver tudo forrado é difícil de andar por cima. Então na forragem a gente coloca
espaçado entre um carreador sim e um carreador não. É muito interessante, pessoal. Eu falo isso porque eu já fui filho, eu sou filho de agricultor de uva. Meu pai plantou muita uva, meu pai e minha mãe plantaram muita uva quando eu tinha de 7 a 14 anos. Nós fomos uma família de agricultores na plantação de uva. Então eu tô colocando esse aqui em Farm Simulator 19, plantação de uva. É claro que não vai ser igual, né, pessoal? Vai ser semelhante. Eu tô colocando em Farm Simulator 19 a plantação de uva. Aqui desse mapa mesmo, Farm Simulator 19, mapa inscritos. Nesse mapa tem plantação de uva, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá dar uma olhada. Aqui, ó, tipos de produtos. Bem aqui. Aqui, ó, uva Niágara, uva Itália, certo? A uva Niágara, ela é rosada. É uma uva de mesa. Ela tanto serve para uva de mesa como uva para vinho. A uva rosada, a Niágara. E tem também a uva Itália, pessoal. A uva Itália, ela não fica rosada, ela é uma uva verde. Ela fica meio esverdeada para quase amarelo. E é muito boa essa uva também, pessoal, a uva Itália. Lá no sítio a gente tinha uma porcentagem de uva Itália e a porcentagem de uva Itália era muito pouca, pessoal. Para cada, se eu não me engano, meu pai produzia 10 mil pés de uva. Para cada 10 mil pés, que eu me lembre, tinha apenas 4 ou 5 eitos de uva Itália. É muito pouco, pessoal. Uva Itália não serve para quase nada. O forte mesmo da plantação de uva para comércio é a uva Niágara, que é uma uva de mesa muito doce, muito saborosa e contém muitos nutrientes. E ela não é tipo uma uva seca, sabe? É uma uva que tem muita água por dentro muita água dentro do grãozinho da uva. Certo, pessoal? Então é isso aí. Falamos um pouco de plantação de uva. Agora vamos plantar uva aqui no Farm Simulator 19, no canal Games Ivo Silva, o canal da simulação. Não perca os próximos vídeos, que será a plantação em si do taião de uva. Vamos mostrar o manejo da uva aqui no Farm Simulator 19. Eu acredito que o manejo da uva para a colheita seja mecanizado, pessoal. Mas na vida real, a maioria da plantação de uva é tudo manual. Para a colheita, tem que colher tudo na mão. Tinha uma tesourinha especial para colher uva. É muito legal, pessoal, porque a tesourinha ela tem um bico fino e vai diretamente no caule do cacho de uva e corta o caule sem machucar a uva, certo? Aí
Aí a gente coloca dentro da caixa e leva pro rancho para poder embalar a uva, colocar dentro das caixas que são vendidas no Ceasa. Certo, pessoal? Tinha uma época que a gente vendia até 100 caixas de uva por cada, acho que cada 2 dias, 2 ou 3 dias, o caminhão do Ceasa vinha buscar. Naquela época o Ceasa era em Ceasa de Limeira, se eu não me engano, perto da cidade de Limeira. Então ele levava a uva para lá, para ser vendida lá. Certo, pessoal? Então é isso aí. É o tio Ivo contando alguma coisa sobre plantação de uva. Estamos aqui em Farming Simulator 19, continuando a arar a terra, misturando o calcário na terra para colocar a plantação. Esse trator, deixa eu falar um pouco desse trator, pessoal. Esse trator aqui é um Fendt 1038. Eu comprei o arado, o outro arado, pessoal, que eu arei a terra. Esse aqui tá misturando. Então eu comprei outro arado. Deixa eu descer aqui um pouco pra gente conversar. Deixa o trator trabalhando sozinho lá. Olha que sujeito mal encarado, hein? Olha que fazendeiro feio que eu escolhi. Então, pessoal, vou falar um pouco do arado ali, do trator, porque eu comprei o trator lá na loja. Primeiro eu comprei o arado, né? Que eu queria um arado que não muito grande e não muito pequeno, que desse pro terreno, que desse arar o terreno sem demorar muito. Eu comprei o arado, que é esse aqui, ó. Deixa me ver qual arado que eu comprei. Esse aqui é que ele tá usando agora, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. De repente eu posso até ter vendido ele. Itens alugados. Não, pessoal, eu acho que eu devolvi o arado. Mas vamos ver lá onde que ele tá. Barras arados, aqui ó. Deixa eu me lembrar, se eu me lembro qual arado que foi. Eu sei que é um arado muito da hora. Será que foi esse aqui? DH1048? Isso não é esse não. John Deere. Acho que não foi John Deere, pessoal. Nossa, e agora? Não me lembro qual que foi. Ai, pessoal, não me lembro. Mas eu lembro que foi esse trator aqui, ó. Esse trator aqui, ó. A GCO, certo? Esse AGCO, o arado tava pedindo ele, que era da linha 1100. Esse aqui é 1038, esse trator. Da série 1100, né? Então, eu não tinha ele. Eu precisei pegar ele lá no Mod Hub. O 1038, mas depois que terminarmos de revolver a terra, eu vou modificar os tratores para a gente usar os Massey Ferguson
certo, pessoal? Para ficar mais mais com cara de Brasil mesmo, né? Massey Ferguson. Olha só os tratores da Massey Ferguson, pessoal. Tem um trator também que é muito brasileiro também, que é o... Como é que é o nome dele? Tem o Valtra e tem... Ah, é o Valmet. Valmet. O pessoal usa muito esse trator aqui no Brasil. Valmet, Valmetão, Valmetão, Valmetão bolado. Certo, pessoal? É que às vezes o tio Ivo dá umas doideiras na cabeça. Então começa a falar desse jeito. Deixa eu ver aqui, Valmet. Não é Valmet que eu tô procurando. O tio já tá ficando louco. É Massey Ferguson, pessoal. É tudo colocado em ordem alfabética. O M, L, depois vem o M, MM e o Massey Ferguson aqui, ó. Vamos abrir. Olha, pessoal, que da hora esses tratores da Massey Ferguson. Esses daqui, ó, o tio Ivo vai explicar. Esses daqui, que não aparecem uma letrinha amarela embaixo do preço, é original do jogo, certo, pessoal? Agora, esses daqui, ó, que aparece escrito MOD debaixo do preço, é mod. Foi pego no Mod Hub, que é mod do jogo. É modificação do jogo. Se um jogo original traz um trator que não existe, o mod já traz um trator diferenciado. Tanto quanto no modelo, tanto no modelo quanto no som, pessoal. Tem alguns tratores que tem som diferenciado muito legal, pessoal. Certo? Vamos voltar então. Então precisei comprar esse trator aí porque o outro arado tava pedindo ele. Tava pedindo o trator, então eu comprei esse daí. Mas logo logo eu vou vender, pessoal. Deixa só ele terminar aqui, né? Já vamos vender. Olha lá, ele terminou lá. Eu acho interessante esse jogo aqui, ó. Quando você está contra o sol, fica escuro. Muito interessante, pessoal. É como se o sol estivesse ofuscando a sua visão. A visão do jogador. De uma parte é bom e de outra parte é ruim também, né, pessoal? O jogo fica realista, né? Mas quando você precisa ver certas coisas em direção do sol, você não consegue, fica escuro. É ruim também para tirar foto. Se você quiser tirar foto do trator, né, desse lado aqui, ó. Olha só. A foto fica escura. Mas se você pegar e vir desse lado aqui, ó. Olha só, a foto fica clara. Porque aqui já está, o sol já está nas suas costas, né? O sol está atrás de você. Então você consegue ver direito. Quando o sol está à frente, aí você não consegue, ó. Isso que é o ruim do jogo. Uma parte meio chata do jogo, né? No FS 17 não acontece isso não. Certo? Vamos então devolver o trator. Certo? Devolver o trator é fácil, pessoal. É só fazer isso aqui, ó. Sair do trator. Apertar o P. Esse jogo aqui é muito mais intuitivo que o Farm Simulator 17, pessoal. Põe em garagem. Vai estar seu trator aqui, ó. Põe sim. Ele some e vai para a loja. Vai ser vendido de novo. Não sei quem compra. Se é a loja ou se são outros... Os outros
Fazendeiros. Seu Big TT também, não precisa mais dela. Vamos vender. Esse aqui vamos deixar aqui que vamos precisar dela mais pra frente. Certo? Então é isso aí, pessoal. Falamos um pouco da plantação de uva. Vamos plantar uva nesse terreno aqui. Certo? Vai ser uma plantação de uva bem grande, hein, pessoal. A plantadeira de uva eu vou mostrar agora pra vocês qual que é. E deixe-me ver onde ela está. Ela faz parte do mapa, viu, pessoal? No mapa original não tem isso não. Olha só, são mudas de uva vermelha. Olha que legalzinho, pessoal. Quero ver quando tiver pronto essa cultura da uva. Olha o ícone da uva aqui, ó, da uva vermelha, que é a uva Niágara. Tem mudas de uva Niágara, que é a verde, e tem mudas de café. Tem bastante mudas diferentes nesse mapa aqui, pessoal. É o Inscritos Map do ModHub. Procure lá no ModHub. Digita na busca lá Inscritos Map, que vocês vão achar ele lá. Certo? Então vamos sair. Certo, pessoal? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Certo, pessoal? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. O tio Ivo agradece a companhia de vocês. Agradecimentos aos inscritos. Agradecimento ao pessoal que está assistindo. Agradecimento ao pessoal que ainda vai se inscrever. Um forte abraço a todos. Você assistiu a um vídeo do canal Games Ivo Silva, o canal da simulação. Estamos em Farming Simulator 19. Não perca os próximos vídeos. Se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e valeu!